a gente, quando estuda a área de relações internacionais, ciência política, a gente costuma pensar em cima de um conceito, que é o conceito de agência. Agência no sentido de quem pode agir. Não agência no sentido de instituição, agência bancária, agência de inteligência. Não. Agência no sentido de quem pode agir, quem tem agência. Né? Trocando em miúdos, assim, se eu quiser agora modificar, por exemplo, a política da Argentina, eu posso? Eu tenho meios para? Eu, Fernando Horta, tenho meios para modificar a política da Argentina? Não, não tenho. Eu não tenho agência. Eu não tenho contato, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não tenho agência. Né? A gente, quando começa a pensar sobre essas coisas, a gente tem que se perguntar sempre sobre agência. Tá? Então você se pergunta assim, quantas pessoas no Brasil têm agência internacional? Ou seja, são capazes de agir na política internacional. E aí você vai ver que um país como o Brasil tem pouquíssimas pessoas que têm condição de agência. E elas têm condição de agência em alguns lugares específicos e não em outros. Mesmo que você pegue, por exemplo, banqueiros brasileiros, né? Eu vou lá e pego o Trabuco, né? O dono do Itaú, o dono do Bradesco, se eles quiserem alterar, por exemplo, as regras do sistema financeiro argentino, eles têm condição de influência lá? Provavelmente têm. Provavelmente eles têm recursos, conhecimentos, podem ter contato com parlamentares, eles têm a agência lá. Agora, se eles quiserem fazer isso na Alemanha, eles têm? Provavelmente não. Porque eles não têm agência lá. Tá? Esse conceito de agência é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele nos dá conta de vocês perceberem que um país como o Brasil, pouquíssimos são os sujeitos que têm agência internacional. Mas dentro dos Estados Unidos, existe uma quantidade gigantesca de agentes, ou seja, uma quantidade gigantesca de pessoas que têm agência internacional. Não só o governo norte-americano. Isso eu quero chamar a atenção para vocês. Nem todas as ações dos Estados Unidos que favorecem a determinados grupos econômicos nos Estados Unidos são tomadas, pensadas e organizadas pelo governo americano. Existem pessoas nos Estados Unidos que têm tantos recursos que são capazes de agir internacionalmente por si só. Um exemplo desses caras são os Koch brothers, os irmãos Koch, por exemplo. Os irmãos Koch têm agência no mundo inteiro, que são indivíduos da indústria do petróleo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho, os irmãos Koch são, digamos assim, o outro, um elo também, né, um desses monstros que a esquerda brasileira tem medo. Eles sim agem, financiam, fazem confusões, metem dinheiro. Por exemplo, isso eu pesquisei pessoalmente, né, o MBL no Brasil, o Movimento Brasil Livre, ele é fundado no Brasil, ou seja, ele é decorrente no Brasil dos Estudantes pela Liberdade. E os estudantes, que é outro movimento, e os Estudantes pela Liberdade, ele é um homônimo do Students for Liberty nos Estados Unidos, que é uma ONG nos Estados Unidos financiada por essa teia de ONGs que vai desde a Rede Atlas, passa, obviamente, pelos irmãos Koch e tal. Então, a gente sabe que teve dinheiro norte-americano para financiar o MBL, a gente sabe que teve dinheiro norte-americano para financiar o Vem Pra Rua, a gente sabe, por exemplo, que muito provavelmente as postagens do MBL e do Vai Pra Rua tinham vantagem e eram impulsionadas por dentro do Twitter, por dentro do Facebook, na medida em que essas redes já reconheceram para o Congresso norte-americano que foram utilizadas pelos interesses norte-americanos, seja pela CIA, seja pela NSA, né? As redes foram utilizadas, o Mark Zuckerberg abriu, né, o próprio WhatsApp foi aberto para isso, então é muito provável que dinheiro tenha chegado lá, né? E, portanto, não dá para dizer que 2013 foi um movimento endógeno só. Mas também a gente não pode cair no outro lado de achar que 2013 foi uma coisa plantada de baixo para cima, de fora, porque não foi. Em 2013, o que você tinha? Você tinha uma parte da esquerda brasileira que queria diminuir o poder do PT. E eu não vou citar nomes aqui, porque nós estamos numa época de, né, segundo o nosso presidente Lula, nós estamos numa época de encontrar consenso e não arrumar briga. Então eu não vou citar nomes aqui, mas nós, pesquisadores de história, temos uma quantidade gigantesca de nomes e políticos de esquerda que agiram claramente em 2013 para desestabilizar o governo Dilma.
Porque a leitura desses partidos em 2013 era de que o PT faria mais um governo e não teria como tirar do poder. E a ideia deles é que tinha que radicalizar a esquerda, que o governo do PT não era de esquerda, era um governo de centro, e, portanto, eles agiram contra. Né? Então você teve eles agindo contra, você tem movimentos sociais no Brasil que passam a agir desesperadamente, e aí de novo, né, às vezes com uma graninha de um milionário que surge lá e bota, né, 100 mil dólares num movimento social. 100 mil dólares para um milionário não é nada, bota num movimento social aqui no Brasil, o cara faz chover, essas coisas acontecem. Tá? Agora, você achar que é possível a CIA ou qualquer outro agente internacional chegar no Brasil e criar um movimento desses do nada é um verdadeiro absurdo. Eles só podem tornar esses movimentos que já existem, essas vontades que já existem, mais fáceis de serem, de alcançar os seus objetivos. Tá? Então, em 2013, o que aconteceu é isso. Em 2013, você teve uma série de agentes internos que tinham interesse em desestabilizar o governo Dilma. Não esquece que quando entra 2013, em janeiro de 2013, Dilma tinha mais de 70% de aprovação. Ela tinha uma aprovação maior do que a aprovação de Luiz Inácio Lula da Silva na mesma época no seu mandato. Né? E, além disso, ainda houve os interesses internacionais, porque tinha sido votado o marco do petróleo, né, o marco de exploração do pré-sal, havia interesse internacional porque a Petrobras vinha crescendo, produzindo tecnologia de ponta, produzindo tecnologia de extração de petróleo, entrando em outros países. A Odebrecht vinha ganhando obras em toda a América Latina e nos Estados Unidos, vencendo as próprias empreiteiras norte-americanas no seu terreno. A Odebrecht tinha criado uma empresa específica para desenvolver tecnologia de defesa própria, que, aliás, Sérgio Moro obrigou a Odebrecht a vender essa empresa para Israel. Tá? A Odebrecht tinha isso, ou seja, atuava junto com o governo brasileiro para desenvolver tecnologia daqui. Então você tinha uma Odebrecht, você tinha uma Petrobras, né? O Brasil tinha comprado a refinaria de Pasadena dentro dos Estados Unidos, podendo aproveitar das benesses de produção lá dentro, com tecnologia de produção de petróleo fino, que era uma coisa que a gente não tinha. Além disso, você tinha os interesses dos BRICS, a China se aproximando, o Brasil fazendo parte ou dentro do processo de criação do Banco dos BRICS. É óbvio que tudo isso sinalizava geopoliticamente para que os norte-americanos agissem. E é óbvio que eles agiram. É óbvio que o Moro teve acesso a informações específicas dadas por essas agências. É óbvio que teve treinamento de lá. É óbvio que isso aconteceu. O que eu discordo é você achar que todas essas operações ou tudo isso foi planejado dentro de uma salinha em Washington. Não é verdade. A gente tem que se organizar em resolver o problema com as nossas elites. Essas questões de interferência internacional nós não temos como fazer. Não tem o que a gente faça. Tá bom, a gente consegue comprovar que foi a CIA, a gente tem todos os documentos, que foi a CIA que deram o golpe na Dilma. E daí? Vai eu e você pegar aqui uma K-47, subir nós dois dentro de um avião, descer no aeroporto de Nova York, chegar a tiro até lá para punir os caras? Não tem o que a gente faça, gente. Não há o que fazer. Então a gente tem que focar naquilo que a gente pode transformar e construir instituições que sejam mais sólidas para lidar com essas coisas.